Você gosta de esperar? Eu particularmente não. E na verdade não conheço ninguém que goste. No entanto, a espera é importante, tanto quando falamos da vida natural, de questões meramente naturais, como também quando nos estendemos para o assunto da vida cristã, da vida espiritual, do relacionamento com Deus. Nos próximos minutos, eu gostaria que você refletisse comigo no que a palavra de Deus diz a respeito da espera, da sua importância e do valor que ela tem nas nossas vidas. No Salmo 41, Davi diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Algumas verdades que o salmista, pelo Espírito Santo, nessa afirmação está nos revelando nós podemos clamar a Deus e ter a certeza de que Ele nos ouve, nos atende e traz intervenção. Mas uma outra verdade que nós aprendemos é que muitas vezes entre o nosso clamor e a resposta, nós não vamos necessariamente ter o resultado imediato, e ainda entre o clamor e a resposta, há um intervalo de tempo. Um momento onde eu e você precisamos esperar. E não apenas esperar, mas esperar com a atitude correta que ele define, esperar com paciência. Um equívoco que muito cristão acaba cometendo é achar que a espera, ela na verdade é falta de fé. Na cabeça de alguns de nós, a fé é uma espécie de varinha de condão que a gente bate no problema e instantaneamente ele desaparece. Não é esse o conceito que a palavra de Deus traz a respeito de fé. A fé ela não produz apenas resultados imediatos e esperar não é falta de fé, pelo contrário. Eu diria que a capacidade de esperar no Senhor é uma das mais altas linguagens de fé que eu e você podemos manifestar e declarar. É a gente desprezar a circunstância, o que acontece à nossa volta, o tempo, e saber lá no fundo que nós veremos uma intervenção de Deus. É poder declarar como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se levantar sobre a terra. Esperar não só não é falta de fé, eu repito, é um passo importante, é o que está associado à expressão da própria fé. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 12, a palavra de Deus fala que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Algumas outras versões, em vez de paciência, traduziram como longanimidade, que é a capacidade de ter um ânimo longo ou de não perder o ânimo, de não desanimar. Outras optaram por perseverança. Todas elas falam de algo que não tem resultado imediato. A maneira como eu e você recebemos as promessas não é apenas crendo, mas é crendo e esperando. É crendo e exercendo paciência, porque fé e paciência caminham de mãos dadas. Elas andam juntas. E a maneira como nós recebemos as promessas é exatamente dessa forma. Em Hebreus 6,15 a Bíblia diz: tendo Abraão esperado com paciência, recebeu a promessa. Nós precisamos entender que não apenas não é falta de fé, mas que é um elemento importante na nossa caminhada. Por exemplo, eu creio que a razão pela qual muitas vezes entre uma promessa de Deus e a sua intervenção nós temos um intervalo de tempo, entre o nosso clamor por socorro e a resposta vindo do céu nós temos um intervalo de tempo, é porque o tempo é necessário para o nosso crescimento. Por exemplo, em Gálatas no capítulo 4, a palavra de Deus diz lá nos versículos 1 e 2, que enquanto menino, ainda que seja herdeiro, o filho, ele está na mesma posição que um escravo. Está debaixo de tutores, curadores, até o tempo estabelecido pelo Pai. Posto que seja senhor de tudo, diz o texto bíblico. No entanto, ele precisa esperar. Ele não pode ter acesso à herança antes da hora. Porque, na verdade, ter acesso à herança antes da hora significa provavelmente não ter maturidade para administrá-la. No capítulo 15 de Lucas, nós temos uma parábola que Jesus conta, que nós apelidamos de a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O que acontece com aquele rapaz? Recebe a herança do pai antes de ter alcançado maturidade suficiente para saber administrá-la. Qual o resultado? Ele acaba dissipando completamente os seus bens. Nós podemos falar disso em relação à criança, no natural, mas nós podemos falar da mesma verdade quando trazemos para as questões espirituais. A razão pela qual muitas vezes aquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida não pode acontecer depressa, é porque é necessário que a gente amadureça para viver a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você possa pensar e refletir um pouco a respeito disso. Deus faz uma promessa a Abraão de lhe dar um filho. Ele tinha 75 anos de idade. Para mim já era velho bastante para ter um filho. No entanto, a promessa só se cumpre quando Abraão tem 100 anos de idade, 25 anos, esperando o cumprimento da promessa. Quando finalmente isso acontece, seu filho Isaac nasceu, foi celebrado, há uma festa, chega o momento de Isaac se casar. A Bíblia diz que Isaac casou-se aos 40 anos de idade. E quando casou,
a esposa direcionada por Deus, que vem como presente de Deus, apresenta o mesmo problema que a própria mãe de Isaac tinha. Ela não podia ter filhos, Rebeca. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Deus ouviu a sua voz, atendeu o seu clamor, lhe deu filhos. E, às vezes, quando você lê um versículo como esse, parece que malemar passou o tempo da gestação, quando, na verdade, Gênesis 25 diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os gêmeos. 20 anos esperando esse nível de intervenção. Deus dá uma palavra a Davi, dizendo, eu vou te colocar no trono, eu vou te levantar como rei sobre a nação de Israel. Nas minhas contas, Davi passou pelo menos uns 15 anos fugindo de Saul. Mesmo que a conta não seja precisa, é muito tempo esperando. A palavra de Deus fala a respeito de José. Diz que ele teve alguns sonhos, algumas visões proféticas que Deus lhe deu sobre o seu futuro, o seu destino profético, que ele se sentaria para governar e a sua família se curvaria diante dele. Nós não sabemos que idade ele tinha quando teve esse sonho. No entanto, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade, quando seus irmãos o venderam como um escravo para o Egito. Mas a Bíblia diz que quando se cumpriu a palavra de Deus na vida dele, ele tinha 30 anos, 13 anos esperando. Você vai olhando ao longo das Escrituras, você vai olhando para a vida de homens e mulheres de Deus e você percebe que todos eles tiveram que esperar. Por quê? Porque a espera nos amadurece. José, por exemplo, se chegasse àquele lugar de poder antes do tempo em que ele chegou, provavelmente nós teríamos uma outra história de um José que arruinou o plano e o propósito de Deus para a sua vida em vez de viver a plenitude dele. Por exemplo, quando você lê em Gênesis 40, José, depois de atuar como um escravo na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que ele vai para a prisão. Injustamente, mas ele vai para a prisão. Na prisão, ele interpretou o sonho, tanto do copeiro do faraó, como também do padeiro. 2 homens de influência. Na verdade, eles foram presos e o que a gente lê nas entrelinhas é que havia alguma conspiração contra a vida do faraó, o homem que estava à frente da maior potência do mundo da sua época, do mundo dos seus dias. A razão pela qual foram presos e não executados é que nos faz pensar que aquilo se tratava de uma conspiração. Ainda não se tinha provas suficientes para dizer quem tinha feito o quê, mas com certeza o período da prisão era para se apurar a história e se chegar a um veredito. Então os dois com certeza deveriam estar muito ansiosos em relação ao seu futuro. Numa manhã eles acordam, cada um teve um sonho. Um deles comenta com José, eu tive um sonho. José interpreta o sonho primeiro do copeiro e diz, daqui 3 dias Deus vai te levantar, vai restaurar o seu posto, o seu lugar de confiança diante de Faraó. Quando o padeiro vê que o sonho tinha sido bem interpretado, se anima e conta o dele também. Para ele, numa linguagem de hoje, talvez José teria dito, perdeu o playboy, a sua história não vai terminar bem, daqui 3 dias você será executado. O que cada um ouviu era o tipo de coisa para se lembrar para o resto da vida. Aliás, José aproveita a deixa quando fala ao copeiro que se daria bem diante de Faraó. Ele diz, e quando você estiver bem diante do homem mais poderoso dessa terra, fala a meu respeito, intercede por mim, me ajuda a sair dessa cadeia, eu vim para cá sem culpa. Na verdade, José começa a choramingar toda a sua vida, toda a sua história, dizendo, eu fui vendido pelos meus irmãos como escravo e o tempo todo ele está dizendo, eu não merecia estar aqui, eu preciso de ajuda para sair daqui. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois, o sonho de José se cumpre, o copeiro volta a estar diante do faraó, mas a Bíblia diz, mas ele não se lembrou de José. Uma história que não era para esquecer nunca mais. A Bíblia diz, ele não se lembrou de José. O problema, certamente, não era uma amnésia, porque 2 anos depois, a Bíblia diz que o faraó tem um sonho e o copeiro se lembra de José que interpretou os sonhos. Eu diria que o problema daquele copeiro não era com a sua memória. Na verdade, eu creio que Deus administrou e gerenciou aquilo. Porque se José saísse antes desses 2 anos, ele não estaria pronto para o lugar de autoridade. A conversa dele em Gênesis 40, ela na verdade revela uma certa mágoa com os irmãos, com tudo que fizeram. Agora você consegue imaginar José se assentando num trono, num lugar de autoridade, reencontrando seus irmãos com o poder de agora trazer dano a eles, certamente ele teria feito. Mas aquele tempo da espera fez com que a poeira assentasse no coração de José, fez com que ele entendesse os desígnios de Deus, fez com que ele pudesse agir com maturidade e dar uma resposta completamente diferente. Eu entendo da mesma forma, eu e você, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos lidar com o tempo. A espera nos amadurece. Eu li um artigo, uma história de uma pessoa que queria muito ver uma lagarta se transformando em borboleta.
e assistiu no cenário do jardim da sua casa uma lagarta criando o próprio casulo. Ele resolveu acompanhar o processo. Aquilo, na verdade, leva muito mais tempo do que a maioria de nós espera. Ele já estava ansioso quando finalmente viu que a lagarta começou a dar sinais de que queria romper o casulo. E ele voltava todo dia, mas ele abria muito pouquinho por dia, era uma abertura quase mínima. Ele percebia o movimento, o esforço da lagarta, e dia após dia parece que nada estava acontecendo. Um dia, impaciente, ele pega uma pequena tesoura e ele decide, com aquela ponta fina da tesoura, dar um piquezinho naquele casulo para ajudá-la a sair. E ele começou a perceber que o processo foi acelerado. Mas o que ele viu sair depois daquele casulo não era nem mais a lagarta que entrou, nem a borboleta. Na verdade, o processo de metamorfose não tinha se completado. Ele viu ela cair do casulo para o chão, não voou, não se desenvolveu completamente, ficou frustrado, achando ter perdido todo o seu tempo com aquilo. O que ele foi descobrir tempos depois é que o esforço que a lagarta precisava ter feito sem a ajuda dele dentro do casulo ativava a enzima que completaria o processo de transformação. Ao tentar ajudá-la, ele abortou o processo. Às vezes eu e você estamos tentando nos ajudar uns aos outros e, na verdade, estamos abortando um tempo necessário para o nosso crescimento. Pense nisso. Aprenda a esperar e não só esperar com paciência no Senhor, até que Ele ouça o clamor, atenda a sua voz ou cumpra as promessas que Ele te fez. Que Deus te abençoe.